Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Como já foi avisado pela manhã, reverendo Ellerson está em viagem e estimamos que ele esteja talvez já retornando de viagem. Foi visitar a sua mãe, Dona Carminha, que está enferma, e as nossas orações também para a nossa irmã Dona Carminha e para o retorno do reverendo. A igreja também tem orado pelo Rosinei Carlos, que encontra-se hospitalizado na Unimed, e tivemos também hoje a triste notícia que o quadro dele sofreu uma piora pela manhã. Então, continuemos a orar, a interceder por essas vidas tão preciosas, tão caras a nós. Para você que é membro, ou para você que tem acompanhado as mensagens à noite, você pode observar que o reverendo Ellerson tem feito uma série muito interessante, muito edificante, na epístola de Paulo aos Colossenses. E, querendo Deus, no próximo domingo ele continuará. Nesta noite eu quero me debruçar com a igreja sobre o texto do Salmo 139. Abra sua Bíblia no Salmo, livro dos Salmos, exatamente no Salmo 139. Nós leremos apenas um verso. Livro dos Salmos, exatamente no Salmo 139, verso 16. Leiamos em uma só voz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós vamos orar mais uma vez, intercedendo ao Senhor, para que Ele nos ilumine quanto à palavra. Convido para esta oração o nosso amado irmão seminarista Gabriel. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus Santíssimo, louvado e exaltado seja o Teu santo e bendito nome. Amém, meu Pai. Nós Te rendemos graças porque lemos a Tua palavra, Pai, que nos instrui, que nos edifica, que revela a Tua vontade a nós. E neste momento, rogamos que o Senhor abençoe o reverendo Jefferson, que estará expondo esta passagem que lemos agora. Que o Teu Santo Espírito seja com ele, conduzindo-o a pregar aquilo que o Senhor quer que nós saiamos daqui hoje meditando, refletindo, e para que apliquemos também em nossa vida, Deus. Que o Teu Santo Espírito seja também conosco, nos conduzindo a Deus, ajudando-nos a dedicarmos toda a nossa atenção neste momento de pregação, neste momento em que estaremos ouvindo a Tua palavra. É a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta noite consiste em conhecendo alguns atributos de Deus. Nós sabemos que existem aqueles atributos que são incomunicáveis e os comunicáveis, que Deus assim nos deixou. E é importante nós estudarmos os atributos de Deus, porque quando nos debruçamos sobre eles, nós entendemos acerca do relacionamento, da adoração e da confiança. Do relacionamento, saber o nome e os atributos de alguém é a porta de entrada para um relacionamento profundo e significativo. Também na adoração, saber quem é o Deus ao qual servimos ajuda-nos a adorá-lo em espírito e verdade.
Mas é bem verdade que também a confiança, ela se baseia nas obras, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que ainda Deus continuará fazendo. O reverendo Wadi Salum, debruçado sobre este tema, ele vai dizer sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que são alguns atributos que nós veremos neste texto nesta noite. Abre aspas. São assim designados em virtude de não apresentarem qualquer analogia com a criatura humana. Existem em toda a sua plenitude, em Deus tão somente. Não são compartilhadas, portanto, com suas criaturas. Olhando para esta definição do reverendo Wadi Salum, nós poderíamos pontuar nesta noite alguns atributos incomunicáveis que pertencem somente a Deus. Sendo eles, como um Deus, ser absoluto, nós poderíamos afirmarmos a existência autônoma de Deus, ainda a imutabilidade de Deus, a infinidade de Deus e a unidade de Deus. Quando nós estudamos os Salmos, nós sabemos que estes belos cânticos, eles não consistem tão somente em canções, tão somente em poesias. Os Salmos, nós podemos afirmar categoricamente que é a situação vivencial do salmista, é aquilo que ele está passando, é aquilo que ele está vivenciando. Logo, quando nós afirmamos isso, nós também podemos pegar o Salmo 139 nesta noite, não meramente como uma canção, mas assumi-lo, ou assumir o Salmo, como uma oração. Soren Kierkegaard, ele vai afirmar, abre aspas, a oração não transforma Deus, mas transforma aquele que ora. James Houston, na mesma toada, ele vai dizer, orar é estar num relacionamento de amizade com Deus. Eu, particularmente, gosto muito do John Bunyan. Para aqueles leitores de carteirinha, sabe que ele é o autor daquele livro clássico, O Peregrino. Ele vai dizer, abre aspas, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. E com estas palavras de John Bunyan, eu quero me debruçar neste salmo nesta noite. O Salmo 139, ele é organizado em 4 partes, que vão ser divididas ali em bloquinhos de 6 versos. Desta forma, estes blocos em conjunto, eles vão nos mostrar os atributos de Deus. E ali no tema eu poderia muito bem ter colocado conhecendo os atributos incomunicáveis de Deus, mas eu quis deixar em aberto mesmo, para que nós, nesta noite, enquanto passeamos pelo Salmo, nós identifiquemos estes atributos. A primeira parte fala da onisciência, a segunda da onipresença, a terceira da onipotência. E a quarta e última sessão deste salmo vai encerrar, por assim dizer, apontando a santidade de Deus, destacando o resultado prático da ação de Deus em nossas vidas. Nós podemos olhar para os salmos e nos perguntarmos, por que é importante nos debruçarmos sobre o livro dos salmos? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos compreendemos. Quanto mais olhamos para Deus, mais compreendemos o nosso coração. E olhando para este salmo, nesta noite, o Salmo 139, ele está no livro 5 do bloco da coletânea do Saltério. Então aqui nós temos espécies de salmos mistos. Nós temos hinos, lamentos, súplicas, confiança, adoração e louvor. De forma que o Salmo 139 é um reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Logo, olhando para o Salmo 139 e conhecendo os atributos de Deus, em primeiro lugar, o primeiro atributo, onisciência. O salmista começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. É interessante que logo no início nós temos a demarcação de Senhor com as letras maiúsculas, demarcando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Yahvé.
No hebraico antigo não se escreviam as vogais, por isso nós pronunciamos essa palavra em letras garrafais, Yavé. E aqui, logo no início, o salmista ele começa a nos demarcar um verbo muito importante que vai perdurar ao longo de todo o salmo, o verbo conhecer, no hebraico yadá. É um verbo que implica conhecer intimamente, conhecer profundamente. Desta forma, o salmista ele começa a primeira sessão dizendo: tu me sondas e me conheces. A ideia de sondar aqui é cavar profundamente, e juntamente com a ideia de conheces, que é perscrutar. Logo, o que o salmista quer nos mostrar logo no início deste salmo? O conhecimento de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso coração no íntimo. E ele vai enfatizar isso daí no verso 2, quando ele diz: sabes. O sabes, ele está conectado com o conheces do verso anterior. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. No verso 2 nós temos a forma ativa, sabes, quando me assento e quando me levanto. Mas perceba, olhe em sua Bíblia, no verso 3 nós temos a forma passiva. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces, novamente ele repete este verbo yadá, todos os meus caminhos. Logo, nós podemos dizer que dentro da onisciência de Deus, Deus me conhece profundamente. Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Este salmo, ele chancela, ele autentica isso. E o verso 3, a forma passiva, esquadrinhas, é uma espécie do salmista falar que ele me cerca por todos os lados. O andar e o meu deitar. O foco do salmista, portanto, está na transcendência de Deus. Essa transcendência apontando para o quê? Para algo que eu já disse, a soberania de Deus. E além da transcendência, a imanência de Deus, ou seja, a permanência de Deus. E os exemplos que ele nos traz constam nos versos seguintes. Verso 4 nos diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Já a conheces toda. Deus sabe de tudo, absolutamente tudo. Não há nada oculto a Deus. O salmista sabe disso. E ele vibra quando ele vai contemplando essa onisciência de Deus, e ele vai olhando que Deus o conhece profundamente, com certeza mais do que ele mesmo. O verso 5: tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Então o salmista ele começa a dizer que não há lugar ao qual que Deus não penetre, não há lugar ao qual que Deus não conheça. E no verso 6 ele tem uma espécie de contemplação. Leia comigo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. É interessante quando no verso 4, ele diz: ainda a palavra não me chegou à língua. É uma espécie dele falar que Deus conhece os seus pensamentos, perscruta os seus pensamentos, cava nos seus pensamentos, de uma forma íntima, de uma forma profunda. Por isso o verbo conhecer. Deus conhece antes de expressá-los. O apóstolo Paulo sabia disso. Lá em Romanos 8:26 nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Na linguagem do apóstolo Paulo, são aqueles que não cabem em palavras, são aqueles que parecem não ser racionais, são aqueles que não conseguimos expressá-los. O salmista, ele caminha dizendo que no verso 5, tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a mão. Ele não estabelece limites para a ação de Deus. Deus transcende os limites, não há delimitação para esse agir de Deus na vida do salmista. E quando ele volta no tema conhecimento, no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ou outras palavras, o ser humano não pode compreender este conhecimento de Deus. Ele tem que olhar para Deus, para os seus atributos,
e olhando para os seus atributos, aí sim ele vai vislumbrando o agir de Deus em sua vida. Aí sim ele vai compreendendo a sua própria vida. Em outras palavras, o ser humano só pode, de forma humilde, reconhecer a sua limitação e pequenez de entendimento. E aqui nós terminamos a primeira sessão, contemplando, olhando a onisciência de Deus. Em segundo lugar, como que nós conhecemos esses atributos, nesta noite, incomunicáveis de Deus? Através da onipresença. O verso 7. Vamos ler todos juntos? Para onde... O Espírito aqui nós sabemos, é Espírito de Deus, presente na criação. A terra era sem forma e vazia, disse Deus: haja luz, e houve luz. O reconhecimento da presença pessoal de Deus em toda e por toda a criação. Aqui nós vemos ainda no versículo 8, no verso 8: se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Quando eu era pequeno, eu já disse isso, eu tinha a ilusão que eu poderia me esconder dos meus pais debaixo do travesseiro. E quando eu fazia isso, eu pensava: aqui eu estou protegido. Eu fiz uma peraltice, aqui estou protegido, aqui eu estou livre de qualquer ataque. E eu ainda nem terminava minhas elucubrações, o chinelo batia nas minhas costas. Um pouco mais para baixo, não nas costas. Aqui o salmista ele olha e ele vai dizer: não existem espaços geográficos aos quais Deus não penetre. Ele vai nos apresentar aqui extremos geográficos. E nesses extremos geográficos é interessante que não há ambiente que escape da soberania de Deus. Até mesmo o ambiente da morte não escapa do domínio, da soberania e da presença de Deus. Essa onipresença revela, portanto, o amor de Jesus, como registrado lá em Romanos, capítulo 8, versículos 37 ao 39, que nos dizem: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele soube expressar aquilo que Davi está nos mostrando aqui. Quando nós olhamos, portanto, para os versos seguintes, o 9 vai nos dizer: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. As asas da alvorada aqui têm a ideia de o sol despontando pela manhã, o sol nascendo, e vai ocupando todos os espaços escuros da terra. E nessa ideia, enquanto o sol nasce, ele vai iluminando a terra, e a ideia de Davi aqui é como se pegasse a velocidade da luz. Todos os lugares da terra, portanto, de um horizonte ao outro, Deus se faz presente. E quando Deus se faz presente, Ele está sempre na forma ativa. Logo, é um Deus que age. Portanto, a conclusão dele, no início desta sessão, está no verso 10. Se eu pegar carona na velocidade da luz, verso 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O que o salmista quer nos dizer quando ele toca nesse tema onipresença de Deus? Deus me protege constantemente. É Deus que me protege. Há um hino que nós cantamos: acasos para mim? Não existe o acaso para Deus. Tudo está sob o governo de um Deus majestoso, soberano, transcendente e, até onde nós vimos, onisciente e onipresente. Absolutamente tudo o que acontece, nada foge do domínio do Supremo Deus.
Quando ele cita, me haverá de guiar a tua mão, no lugar mais distante em que o salmista poderia ir, Deus estará lá para o guiar e proteger. Isto nos faz lembrar um outro salmo, não faz? O Salmo 23, vamos lá abrir no Salmo 23, um salmo bastante conhecido, bastante cantado e sobretudo orado. O verso 4, vamos ler todos juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Que belíssimo salmo que nós podemos fazer coro com o Salmo 139. O Salmo 23, ele apresenta 3 analogias, 3 metáforas, por assim dizer: a do pastor, a do guia e do anfitrião. O pastor, no verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. E depois nós temos a segunda metáfora no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E por fim, o verso 5, nós temos a metáfora do anfitrião, que preparou um banquete, esperando os seus convidados. Mas nessa noite eu quero voltar no Salmo 139, e quando nós voltamos dele, o verso 9 vai nos dizer: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. Interessante que essa destra, ela não está à toa na composição de Davi. Destra faz nos lembrar o Salmo 74:11, como também Êxodo 15, versículo 6. O Salmo 74:11 nos diz: por que retrais a mão? Sim, a tua destra, e a conservas no teu seio. E o texto de Êxodo nos diz: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça os inimigos. Então, quando Davi cita a destra, não é simplesmente uma destra, como nós fazemos aqui na ordenação de oficiais, a destra do companheirismo, que é uma destra amistosa, é uma destra que acolhe. Não, a destra a qual Davi cita é a mão de Deus pela qual poderia destruir, aniquilar os inimigos. Desta forma, na arte cananeia, o deus guerreiro Baal era retratado com um cetro, um bastão curto, erguido. Mas na libertação de Israel, o símbolo do poder divino foi a mão estendida de Moisés, segurando o bordão do Senhor. Por isso que Davi, tendo essas informações, ele vai dizer que a tua destra me susterá. É uma forma de Davi dizer: Deus, a tua destra é poderosa, a tua destra é fiel, a tua destra me protege dos males diversos. E temos os versos 11 e 12. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que Davi quer nos mostrar aqui nesses versos? As trevas não podem ocultar de Deus as ações do salmista. E aí nós passamos a olhar para este contexto e chegamos ao verso 13. E quando chegamos ao verso 13, nós temos mais uma vez uma quebra de Davi aqui. E em terceiro lugar, nós temos a onipotência de Deus. Conhecendo os atributos de Deus, nós vamos para a onipotência de Deus. E olhando para essa onipotência, Deus me criou como? Amorosamente. Eu escutei várias vezes
ao longo da minha caminhada ministerial, algumas pessoas falarem assim: pastor, eu sou a raspa do tacho, eu não fui projetado, eu não fui projetada, meus pais não me queriam. Eu não sei se você escutou já isso, mas à luz desse salmo, esta máxima, ela cai por terra. Os versos 13, 14 e 15 nos dizem: pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. É interessante que teceste aqui tem a ideia de criaste, tem a ideia de entrelaçar. É como aquela senhora que está fazendo crochê, ela vai entrelaçando. Então Davi pega esse verbo e ele quer nos mostrar o que? Entrelaçaste, possuíste, cobriste. É uma forma de Davi dizer que Deus havia exercido um papel ativo na formação do corpo antes da sua concepção, antes do seu próprio nascimento. E daí ele continua dizendo: pois me formaste no interior, o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Verso 14, todos juntos: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Minha alma o sabe muito bem. Interessante Davi dizer isso, porque no verso 6 ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso. Deus, eu não entendo. É maravilhoso demais, é precioso demais para o meu coração, para a minha intelectualidade. Deus, eu não tenho palavras, Deus. Mas lá no verso 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso. Que palavra linda, não? Assombrosamente maravilhoso. Lembro-me da capelania hospitalar, quando eu via aquela pessoa entrando na cadeira de rodas, alguns parentes já chorosos, outros já pensando num possível funeral, e de repente essa pessoa, a partir do momento que ela adentra o hospital, a saúde dela é só queda livre, queda livre, queda livre, queda livre, ela vai para o UTI, mas de repente Deus reverte as coisas. De repente Deus subverte o pensamento humano. De repente Deus desmonta algumas expectativas, até mesmo negativas. Davi vai usar uma expressão linda aqui: assombrosamente maravilhoso. Por todos esses mistérios descritos acima, qual que é a reação de Davi? Graças te dou, eu te agradeço, Deus. E Davi já reconhece aqui que ele não merece, mas ele tem. E o elemento graça aqui, nós poderíamos dizer que é um pano de fundo também desses versos. O assombrosamente maravilhoso, ele agradece pela maravilha daquilo que eu sou na criação de Deus e pela maravilha das tuas obras. Eu creio que nos dias atuais, e não é recorte somente dos dias atuais, nós perdemos a capacidade da contemplação. Nós queremos registrar tudo, registrar momentos, registrar eventos, registrar episódios. Nós não contemplamos mais, nós não paramos e olhamos sem nenhuma tecnologia perto, seus braços para trás e olhando assim, contemplando as obras da criação. Davi sabe disso e ele agradece a Deus pela criação e pela maravilha das obras da criação. Quando nós olhamos para o verso 15: os meus ossos não te forem cobertos, quando no culto, o culto aqui aponta para o ventre materno, quando no ventre materno fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E aqui, profundezas da terra, mais uma vez faz coro com o oculto, porque eles são sinônimos, são expressões sinônimas. Deus esquadrinha a minha vida antes da minha própria concepção. E daí nós vamos compreender porque Davi, ele louva a Deus dizendo: isso é maravilhoso demais para mim. Davi ainda
ele vai afirmar que, de uma forma poética, o ventre materno, profundezas da terra. E daí chegamos no verso ao qual nós lemos juntos: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Pergunto: você é obra do acaso? Desculpa o termo, você é a raspa do tacho? Você não foi projetado? À luz desse texto, eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Deus estava lá, no ventre da tua mãe. Deus estava lá antes que o primeiro órgão, que é o primeiro órgão formado, antes do coração ser formado. Deus estava lá. Logo, Davi vai tocar num tema que para uma cosmovisão cristã nos é bem agradável. A predestinação, enfim, é uma dádiva da graça de Deus para nós. Volto em Romanos, nesta conversa do Salmo 139 com Romanos, que eu estou fazendo nesta noite. Romanos 8, versículos 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Davi, no verso 16, ele vai expressar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina de uma maneira tão profunda e significativa, de forma que nós vamos caminhando para o final da terceira sessão. Verso 17, acompanhe comigo silenciosamente. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E daí ele vai usar uma figura de linguagem aqui belíssima. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. É uma forma de Davi dizer o quê? Que os atributos incomunicáveis de Deus impressionam o salmista, deixam o salmista admirado pelo poder, pela majestade de Deus. O conhecimento, portanto, dos atributos de Deus impressiona, mas também consola o salmista, principalmente em momentos de aflição. Mas por que em momentos de aflição? Nós estamos vendo até agora a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Deus, Ele olha para mim com um olhar de misericórdia. Deus é o reto juiz, alguns abate, outros Ele exalta, mas em sua onisciência Ele me conhece profundamente, mais do que eu mesmo. Em sua onipresença, Deus me sustenta constantemente, e em sua onipotência, Deus me criou amorosamente. Por que será que esse tema sofrimento paira nesta última sessão? Se você olhar para o Salmo 18, verso 18, você vai ler: se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista poderia terminar aqui este salmo. Eu não sei você, mas eu sempre me perguntei, antes de ir para o seminário, por que ele não terminou aqui? Porque ele continua nos seguintes termos. Verso 19: tomara Deus desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eu não sei você, mas se você está lendo os Salmos, parece que ele termina numa melodia a lá Grupo Elo. Grupo Elo, se você tem acima dos 40, você vai entender o que eu estou dizendo. Se você não tem, procure no Google depois. Mas o Grupo Elo cantava uma canção assim: calmo, sereno e tranquilo.
ele termina o verso 18, calmo, sereno e tranquilo. Só que nós temos uma mudança abrupta no Salmo. Nós poderíamos dizer da meditação para a resolução. E para sermos mais precisos, é a impressão que nós temos a inserção de um salmo de imprecação aqui. E ele continua dizendo: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Davi está irado? Ele não estava indo bem na toada do salmo? Ele muda o tom. Davi, podia ter terminado no verso 18, por que não fez isso? Verso 21: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. E eu acredito que essa inserção deste salmo de imprecação, o que é um salmo de imprecação? É quando o salmista pede para que Deus julgue os povos, e aos olhos dele, os povos pagãos, os povos que não são do Senhor. Ó Deus, julgue. Quando eu era pequeno, tinha uma senhorinha da igreja, nossa irmã Claudineide vai lembrar, ela chegava assim em momentos de tempestades, falava assim: olha, Deus está pesando a mão. E eu cresci por algum tempo com essa ilusão, essa ideia, Deus pesando a mão. Que peso é a mão de Deus? É uma chuva torrencial? Que peso é essa mão de Deus? Davi, ele vai indo numa ascendente aqui nessa imprecação, só que o verso 22, ele chega no ápice, quando ele diz: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: Deus, aqueles povos que não te seguem, eles são meus inimigos. Aquele povo que não segue o Senhor, tomara que o Senhor dê cabo deles. Haja firmemente, poderosamente com o perverso. E aparte de mim esses homens. Eles maquinam contra o Senhor e fazem malícia. E no verso 21 ele vai dizer: Senhor, se eles aborrecem o Senhor, eles me aborrecem. Eu estou totalmente indignado com isso, a ponto de, verso 22, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, ó Deus, não há conversa, não há como nós concordarmos. Eles são inimigos de fato. Eu acredito que Davi coloca esta sessão aqui porque Davi tem a plena convicção que ele pode falhar. Davi abomina os inimigos, mas Davi sabe que ele não está acima da média. Davi sabe que ele tem um zelo pelas coisas de Deus. Davi sabe também que o seu coração é enganoso. Davi olha ao redor, fica incomodado, irado com o pecado em sua volta. Olhando para esta última sessão, nós podemos dizer que o homem aprende a render-se à graça divina, reconhecendo a perversidade da rebelião contra Deus. Romanos 7, versículos 15 e 19 nos dizem: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Como o apóstolo Paulo foi sábio. E por isso que nessa noite eu espelho o Salmo 139 com fragmentos do capítulo 8 de Romanos. Davi vai terminar esta sessão olhando para si. Vamos ler todos juntos os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. O capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o seu livre e imutável conselho, de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a menor até a maior, ou a maior até a menor. O capítulo 5 da providência de Deus se aplica muito bem a esta última sessão deste salmo. É bem verdade que ele se aplica a todo o salmo, mas eu quero utilizá-la nesta última sessão. Por quê? Davi, ele tem essa mudança abrupta porque ele fica irado com aqueles que são contra Deus. Mas ele sabe que ele não está isento de tornar-se um inimigo de Deus. E por isso que ele termina essa sessão dizendo: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Mais uma vez o verbo yadá, conhece profundamente. Senhor, o Senhor que conhece-me profundamente, olha, cava no meu coração. E ao cavar, prova-me. E mais uma vez, conhece os meus pensamentos. Deus, absolutamente nada foge do teu controle. Até os meus pensamentos, o Senhor tem domínio. E ele termina no verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, Davi olha para si, olha para dentro de si, e Deus me conhece profundamente. Deus me sustenta constantemente. Deus me criou amoroso. Aplicando este salmo para a minha limitação, eu sou limitado, eu não estou acima da média. Davi, ele se ira, mas também logo ele volta à consciência. Sonda, meu Deus, e prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que belíssima oração para nós fazermos. E por fim, eu devo reconhecer a minha dependência de Deus. E quando eu reconheço a minha dependência de Deus, eu me lembro do teólogo protestante galês Martyn Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte, abre aspas: toda a história está nas mãos do Senhor. Tudo o que acontece neste mundo está sob o seu controle. Tudo, sem exceção. Fecham-se aspas. Logo, eu quero terminar olhando para esse texto do Salmo 139 nessa noite e considerando algumas palavras. Dentre elas, aquilo que está em Hebreus, abra lá comigo, já estou terminando. Hebreus capítulo 4, apenas 3 versículos para encerrarmos. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todos juntos o 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
eu quero terminar dizendo o seguinte: como que eu respondo o Salmo 139? Uma das formas, das multiformas de eu responder o Salmo 139 nesta noite é olharmos para Jesus. E olhando para Jesus, nós vamos ver os ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. E olhando para a cristologia aqui em Hebreus, nós podemos dizer que o verso 16 não está lá no passado estanque, ele está bem aqui agora, para você, para mim, para todos nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E o que emana desse trono da graça? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus continue consolando os enlutados. Que Deus continue abençoando com um remédio revigorador os enfermos. E que Deus esteja reavivando o coração ou os corações, se for no plural, daquelas pessoas que estão desanimadas. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus, os nossos dias, para a honra e glória do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém e amém.